Entre a manjedoura e a cruz. Olá, eu sou o pastor José Carlos e agora eu quero refletir com você sobre uma questão muito importante que inclusive faz jus ao momento que nós estamos vivendo, né? Final de ano, Natal, né? Uma data em que se comemora o nascimento de Jesus, mas tem algumas coisas que eu gostaria de estar refletindo com você, então fique comigo que nós vamos refletir juntos sobre uma coisa muito importante que com certeza vai falar poderosamente ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Vamos lá então? Entre a manjedoura e a cruz. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Jesus voluntariamente deixou sua morada no céu para vir a este mundo e tornar-se um de nós. Ele se submeteu a algumas condições sobre as quais eu quero discorrer com você, ou refletir com você. A primeira, Jesus abdicou-se do seu trono de glória. E não é pouca coisa não, olha, amados. No céu, Jesus era honrado, ele era adorado, ocupando a posição mais elevada diante de todas as outras criaturas. Não havia nenhum anjo, nenhum querubim acima dele. Anjos, serafins, querubins o serviam continuamente. Na terra, porém, sujeitou-se a um nascimento humilde e uma vida de serviço. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só, Jesus deixou a sua glória para vir servir a criatura. Atitudes que precisam ser resgatadas em muitos de nós, não é verdade? Segundo ponto, Jesus sujeitou-se a uma condição totalmente oposta à sua natureza. A atmosfera da sua habitação no céu era de santidade, tudo era puro, tudo era santo, não havia o menor indício de pecado e nem a hostilidade que o pecado produz. Ao vir a este mundo, no entanto, Jesus entrou numa outra dimensão, numa outra esfera de convívio, de vida. Ele assumiu a natureza humana com tudo que lhe é peculiar após a queda. Ele sabia da incompreensão e da rejeição que iria sofrer e do alto preço que custaria a sua missão aqui na Terra. Da sangrenta jornada até o Calvário, onde iria dar o seu último suspiro, e mesmo assim aceitou pagar o preço. Jesus estava preparado para o mundo, mas o mundo não estava preparado para ele. Em João capítulo 1, versículos 10 e 11, vai dizer algo parecido com o que eu acabei de falar. Olha só o que diz. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, na continuidade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esse é o versículo 12, né? Então é João 1, do 10 ao 12. A cegueira espiritual causada pelo pecado impediu que os homens reconhecessem aquele que veio para salvá-los. Estavam tão acostumados com a religião vazia, oca, tão cegos em suas tradições religiosas, que entregaram Jesus à morte pelas mãos dos romanos, seus próprios inimigos. Que coisa estranha, né? Talvez você esteja se perguntando, mas pastor Zé Carlos, não é Natal? Por que você está falando da morte de Jesus ao invés de falar do seu nascimento? Estamos comemorando o Natal. Pois é, a resposta é simples. Jesus nasceu para morrer. Essa é a diferença. Foi para isso que ele veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. Não é o meu caso e nem o seu caso. Nós não nascemos para morrer, nós não nascemos para viver, né? Mas Jesus, ele veio a esse mundo com o propósito de morrer. Então, antes de comemorar o Natal, é importante saber a que propósito Jesus veio. Do contrário, o Natal não passará de uma festa agendada no calendário que tem pouco ou nada a ver com Jesus da Bíblia e o seu propósito. O Natal, sem o conhecimento pela razão da vinda de Jesus ao mundo, não vai passar de uma festa folclórica, popular, como festa junina e outras festas do calendário. Mas Jesus, ele não pode ser comparado a nenhuma outra data, porque ele se tornou divisor de águas da história da humanidade. Tanto é que existe lá tempos antes de Cristo e tempos depois de Cristo.
Então Jesus ele foi tão importante, tão emblemático na história da humanidade, que ele dividiu a história em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de comemorarmos o Natal, é importante nós sabermos a que propósito ele veio. É importante lembrar que Jesus, mesmo sabendo pelo que iria passar, o sofrimento que iria ter que suportar, não desistiu da sua missão, sujeitou-se às consequências do pecado, mesmo sem nunca tê-lo experimentado. Sofreu a rejeição por parte daqueles que deveriam amá-lo. Foi acusado por aqueles que deveriam defendê-lo. Foi julgado e condenado por aqueles aos quais veio salvar. Jesus experimentou todo tipo de sentimento e emoção. Viveu todas as condições que levam o homem a pecar e a desistir da própria vida. Mas a tudo isso ele venceu como homem. Venceu o pecado, venceu as tentações, venceu a batalha no terreno do inimigo. E por fim, venceu a morte quando ressuscitou. O apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, tempos mais tarde, revela uma das mais contundentes verdades da história de Jesus. Ouça o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que nos leva ao terceiro ponto. Jesus assumiu a identidade humana, a identidade do homem. Ele não só se condicionou à natureza humana, mas desceu ao nível mais baixo a que o homem pode chegar. Ele se identificou com o pior dos seres humanos, pois morreu como um criminoso, crucificado ao lado de 2 malfeitores. Por isso, hoje, ele pode alcançar o mais degradado e perdido deles, dos homens. Ouça o que diz Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quarta questão que eu quero discorrer com você. Uma vida inteira de doação. Muitos dizem que Jesus deu a vida por nós quando morreu na cruz, mas, na verdade, ele a deu quando nasceu. Pois todos os 33 anos de vida aqui na terra foi uma doação de Jesus. Ele doou sua vida nos 33 anos que ele viveu na terra. Cada dia da sua vida foi em função de nós todos. Jesus viveu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. Por isso, na ocasião do seu nascimento, houve uma celebração tão grande, tão profunda no céu, que até na terra se fez ouvir. Mas somente quem estava acordado naquela noite viu e ouviu lampejos da festa que estava acontecendo no céu. Ouça o que diz Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Olha só,
houve festa no céu na ocasião da vinda de Jesus na terra. Como foi importante esse dia, né, amados? Não dá para comemorar o Natal sem levar em conta a razão pela qual Jesus veio. O que nos leva à quinta questão. Jesus veio cumprir uma missão. O nascimento de Jesus, na verdade, foi anunciado desde a queda de Adão e Eva, pois foi por causa do pecado deles que a morte passou a fazer parte da história humana, causando a sua queda. Jesus viria então para uma importante missão, sabe qual é? Resgatar o homem do império das trevas do pecado e, finalmente, vencer a morte. Para isso, ele precisou abdicar-se do seu trono de glória no céu e nascer aqui na terra, uma terra devastada pelo pecado, amaldiçoada pela degeneração humana. Né? Hoje nós vivemos em um outro contexto de vida. Jesus já nasceu, morreu e ressuscitou, e sua história tem sido contada no mundo todo, e o mundo mudou. O Evangelho está sendo pregado e muitos estão sendo salvos ao redor do mundo, mas para que Jesus se tornasse uma realidade nas nossas vidas hoje, alguém teve que se dispor nas mãos de Deus e ser instrumento dele para que Jesus pudesse ser gerado. Refiro-me ao caso de Maria, né? Mas hoje nós não temos mais a Maria, o José, nem o apóstolo Paulo e nem os cristãos ali da igreja primitiva. Mas olha só, assim como Deus usou Maria e usou os discípulos, né, e tantos outros ali na época da vida de Jesus, ou após a morte de Jesus, para tornar Jesus uma realidade no mundo, Jesus hoje quer usar você e a mim para torná-lo real na vida das pessoas. Sobre isso, ouça o que o próprio Jesus ordenou aos discípulos a fazer após ter cumprido a sua missão aqui na terra. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Conclusão, eu não conheço você, não sei sua história, não sei da sua trajetória de vida, das suas lutas, das suas dores, das suas lágrimas. Talvez você já tenha até pensado em desistir, mas Jesus te conhece e sabe da sua história. E olha só, estamos às vésperas de uma das datas mais emblemáticas do cristianismo. Aproveite e faça dessa data um recomeço na sua história. Vira a página da sua história de frustração, de fracassos, de incredulidade. Entregue sua vida a Jesus, entregue o teu futuro a Ele e continue a sua história com Jesus fazendo parte dela. E aproveite também, né, que em breve vem aí a virada do ano e você vai começar um novo ano com um novo ânimo e com Jesus fazendo parte da sua vida, da sua história. Amém? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe se você foi edificado, tá? Compartilhe para que outras pessoas também possam ser, tá bom? Deus te abençoe e Feliz Natal e próspero Ano Novo para você e toda a sua família.